estamos aqui de volta para os alunos do primeiro ano e hoje nós vamos falar sobre balanceamento de equações químicas. O que seria o balanceamento? Vocês vão ter que lembrar da lei de Lavoisier, né? A lei de Lavoisier, o que dizia? A lei de Lavoisier dizia que a matéria se conservava. Então, é a lei da conservação da massa. Então, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma massa inicial, vou colocar aqui, ó, uma massa inicial, né, de 10 gramas de reagente, no final, um sistema fechado, eu vou ter que ter uma massa final de 10 gramas de produto. Então, num sistema fechado, Lavoisier falava que a matéria se conservava. Se a matéria se conserva, então vai se conservar não só a matéria, mas os átomos. Antes eu vou ter igual depois da reação química, no sistema fechado. Então, nós temos um exemplo aqui de uma reação interessante entre o hidrogênio. Vamos pegar essa reação aqui e começar a balancear. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho só 2 átomos de hidrogênio no reagente. No produto eu tenho 2, então já está balanceado, né? Agora, o oxigênio eu tenho 2 aqui, né? O oxigênio, e aqui eu só tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer para ficar balanceado, né? Se eu colocar um 2 na frente da molécula de água, é que nem na matemática, você vai multiplicar 2 vezes 2, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, quando não tem nada aqui, é 1. 2 vezes 1, vou ter 2 átomos de oxigênio. Então, aqui eu já está balanceado. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Como no produto eu tenho 4 de hidrogênio, então eu vou ter que colocar um 2 na frente dessa molécula do reagente do hidrogênio. 2 vezes 2, eu vou ter 4H. Então, eu tenho 4H, 2 oxigênio, né? E 4H e 2 oxigênio. Está balanceada essa equação química. Então, é assim que balanceia. O número de átomos que eu tenho antes da reação química, o total eu tenho aqui 4 mais 2, eu tenho 6 átomos. Né? E depois da reação química eu também tenho 6 átomos. Tudo bem? Então, isso é balanceamento. Vamos pegar um outro exemplo. Ó. Essa reação é interessante. É o nitrogênio reagindo com hidrogênio e dando amônia. Então, vamos começar aqui pelo nitrogênio. Ó. Eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, certo? 2 átomos. Aqui eu só tenho 1 no produto. Então, você sempre tem que colocar o coeficiente numérico na frente da molécula. Você nunca vai colocar aqui, ou aqui, ou aqui, né? Então, você sempre tem que colocar o coeficiente numérico na molécula. Então, se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, eu vou ter que colocar 2 átomos na frente da molécula. E aí, então, eu tenho já 2 átomos aqui. Está balanceado. Agora, vamos ver. O hidrogênio, se eu coloquei 2, vai ter agora o total, ó, você vai multiplicar, fazer uma distributiva. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu só tenho 2. Então, eu vou colocar 3 na frente da molécula de hidrogênio, porque 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6 também. Então, no final das contas, né, ficamos com o balanceamento correto. Ó, eu tenho 2 átomos aqui, ó, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos, né, no caso, de hidrogênio aqui, né, no reagente. E no produto eu tenho aqui o quanto? Vou ter 2 aqui, né, então vai ficar 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Então o total está todo balanceado. Uma coisa interessante também saber é que essas reações têm o estado físico da matéria. Vocês sabem que toda molécula pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Então, o estado aqui, geralmente, dos compostos covalentes, né? Nitrogênio, hidrogênio, amônia, são todos covalentes aqui, né? São gasosos, porque eles têm a temperatura de ebulição muito baixa, né? Então, qual que vai ser o estado? Então, eu vou colocar aqui, no caso, o nitrogênio é G de gás, gasoso. O hidrogênio também é G. E a amônia também eu vou colocar G também. Então, todos têm, quando você usa a letrinha G, é G de gás. Por exemplo, essa outra reação aqui, ó, o Na é um metal, né? Então, o metal, geralmente, na temperatura ambiente, ele é sólido. Metal, ele é sólido.
Qual o estado físico, então, como que a gente representa? Pela letra S. Pela letra S, olha que interessante. No caso, o HCl é um ácido. Se ele estiver misturado com água, então a gente fala que ele é aquoso. Aquoso. No caso, o NaCl vai ser também um sal. Ele também, se estiver misturado com água, ele é aquoso. Aqui eu esqueci de pôr, mas aqui tem um oxigênio. Não, oxigênio não. Aqui é um hidrogênio mesmo. Vou apagar aqui, ó. Aqui geralmente é um gás. Então aqui o gás vai ser o quê? Vai ser um gás que vai ser G, letra G. Aquoso é misturado com água, é um sólido misturado com água. E S que é sólido mesmo, que não está misturado com nada. Vamos fazer o balanceamento disso daqui? Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho, o único átomo que eu tenho aqui que não está balanceado, se for ver, é o hidrogênio. Porque eu tenho 2 aqui no final e só tenho 1 aqui no começo. Então eu vou colocar um 2 na frente da molécula. Olha lá, sempre na frente da molécula, tá? E aí eu fiquei com o quê? Com 2 cloro também. E aqui eu só tenho 1 cloro. Então o que que vai fazer? Você vai colocar um 2 na frente da molécula de NaCl. Olha, vai ficar 2 vezes. Só que aí fiquei com 2 Na, 2 sódio. Então aqui eu vou colocar um 2 na frente do sódio. E agora todos estão balanceados. Aqui quando não tem nada é 1, tá? 1 vezes 2, 2. 2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio, 2 átomos de cloro. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro e 2 átomos de sódio. Então todos estão balanceados. Então essa já foi mais um balanceamento. O outro, o quarto, ó. Eu tenho magnésio reagindo com oxigênio dando óxido de magnésio. O magnésio também, como ele é um metal, ele é sólido a temperatura ambiente. E o oxigênio, já todo mundo já sabe, é gás, né, a temperatura ambiente. E o óxido de magnésio formou um sal. Então, geralmente, ele é também sólido na temperatura ambiente, tá? Aí, vamos fazer o balanceamento, ó. Eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio, como no reagente, e no produto só tenho 1. Então, o que eu vou fazer? Colocar um 2 na frente da molécula, do composto iônico, né, de óxido de magnésio. E aqui, então, quando eu balanceio o oxigênio, também vai ter que balancear o magnésio, porque agora eu tenho 2 magnésios no produto. Então, no reagente, eu tenho que colocar 2. E aqui eu coloco 1 vezes 2, 2. Né? Então, está balanceado também. Tem até uma regra para o balanceamento que vai ficando complicado, né? Vamos pegar esses 5 aqui. Tem uma regrinha que se chama assim. É a regra, a gente fala brincando, né? Mas é a regra do macho. Então, vou colocar aqui. Regra do macho. Como que é essa regra do macho? Primeiro, a regra diz que quando você vai fazer o balanceamento, existem vários métodos de balanceamento. Esse método que a gente está utilizando agora é o método da tentativa e erro. Depois, na próxima aula, nós vamos fazer o método das semi-reações. Mas o método regra do macho, como que significa regra do macho? O M quer dizer o metal. Você vai balancear primeiro, numa equação química, os metais. O A, o que quer dizer o A? O A quer dizer de ametal. Ametal. Você vai balancear os ametais. O C quer dizer que é o carbono. O H quer dizer que é o hidrogênio. Hidrogênio. E o O é o oxigênio. Oxigênio. Tá? Então, por isso chama a regra do macho. Primeiro é o metal, depois é os ametais, depois é o carbono, depois é o hidrogênio, depois é o oxigênio. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, temos aqui uma reação de um ácido com uma base dando sal e água. Então aqui eu tenho, por exemplo, um ácido que é o ácido sulfídrico, que é o ácido do ovo podre, é o que deixa o ovo cheirando mal. Aqui é o hidróxido de sódio, que é usado para fazer a soda cáustica, para fazer o sabão, né? É a soda cáustica o nome dela, que a gente usa para fazer o sabão. E vai formar o sulfeto de sódio mais o gás, a molécula de água. Então, como que a gente faz? Então, se a gente começar a balancear, por exemplo, pela regra do macho, então a gente vai começar pelo metal. Quem é o único metal que tem aqui? O único metal que tem aqui é o sódio, né? Quantos átomos de sódio eu tenho aqui? Eu tenho 1. E no produto eu tenho 2. Então, eu vou ter que colocar um 2 na frente da molécula, né, no caso do hidróxido de sódio. Está balanceado agora o sódio. Agora o segundo seria o ametal. O ametal seria o enxofre, né? O ametal seria o enxofre e aqui eu também tenho enxofre. Só que os dois estão balanceados, ó. Tem um aqui, né? E tem um outro aqui no produto. Então,
não precisa mais balancear. O próximo seria o carbono, mas aqui não tem carbono. E depois, então, o próximo vai ser qual? O hidrogênio. Então, o hidrogênio eu tenho 2 aqui. E aqui eu tenho quantos? Ó, 2 vezes 1, 2. Mais 2 daqui do ácido, tenho 4. Então, no reagente, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E no produto só tenho 2. Então, o que eu faço? Coloco um 2 sempre na frente da molécula, que esse é chamado coeficiente estequiométrico. Tá? Esses números que ficam na frente é chamado de coeficiente estequiométrico. Tá, pessoal? Então, eu tenho aqui quantos? Eu tenho 2 vezes 2, tenho 4 átomos de hidrogênio. Então, está balanceado o hidrogênio. Agora, o oxigênio, que é o último, né? Eu tenho aqui 2, e aqui eu também tenho 2 vezes 1, 2. Então, todos os átomos estão balanceados. Então, ó, é só colocar um na frente da onde você não colocou nada, só para saber que já está balanceado, tá? Agora, o último, ó. Vamos lá, então, a regra do macho, ó. Primeiro vai ser o metal. Quem é o metal aqui? É o magnésio, o Mg. Mas eles já estão balanceados, ó, porque tem 1 e 1. Depois são os ametais. Quem é o metal que tenho aqui? Ó? Eu teria aqui o carbono, o hidrogênio, né, e o oxigênio. Só que aí o metal não tem um metal específico. Então, usar metal específico, então o próximo é o carbono. Ó. Então, o carbono eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então, já está balanceado também o carbono. Aí depois eu tenho o H, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, vamos para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho aqui 2, né? Aqui eu tenho 2 Hs no produto. No reagente eu tenho 2 aqui, ó, 2 vezes 1, você faz a distributiva, esse 2 que está fora você multiplica, ó, pelo número que está dentro, né, o número de átomos que está dentro. Aqui o OH, né, então 2 vezes 1, 2, ó, hidrogênio, e aqui eu tenho mais 2 hidrogênio, então no total eu tenho 4H. Então se eu tenho 2H aqui, então é só colocar um 2 na frente da molécula de água, 2 vezes 2, vai ficar 4, vai ficar 4H também, né, então fica 4H. Aí está balanceado o hidrogênio. Agora nós vamos balancear quem? O oxigênio. Ó. Eu tenho aqui no caso 2 oxigênio aqui, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênio, mais 3 aqui. Então o total tenho 5. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então o oxigênio também já está balanceado. Eu tenho 5 oxigênio. Eu tenho 5 oxigênio de um lado e do outro. Tem que somar todos os átomos de oxigênio. Nessa molécula, nem nessa molécula, o total tem 5. Nessa molécula, mais nessa molécula também tem 5. Então está balanceado. Então, como tudo está balanceado, é só colocar o número 1 na frente e aí fica tudo certinho. Então, era isso que eu queria falar hoje, pessoal. Quem ainda não entrou no meu canal, não se inscreveu, se inscreva, que lá tem todas as aulas desse ano que a gente já está lecionando para vocês. Então, vocês vão fazer atividade 3 sobre balanceamento de equações químicas no caderno do aluno. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima e tchau!